Boa tarde, tudo bom? Tudo bom com vocês? Tudo bem? Aqui é Erika Orlandes, nutricionista esportiva e também especialista em fitoterapia no esporte na clínica, formada desde 2001, para quem não me conhece, mas eu acredito que aqui todo mundo me conhece. Estou fazendo lives diárias e a live de hoje é sobre B12. Até o final do dia eu solto o tema da live de amanhã. B12, uma vitamina hidrossolúvel e muito importante para a nossa saúde. Quantas pessoas já fizeram exame de B12 e o médico falou assim, sua B12 está baixa, vou fazer uma injeção de B12 injetável, né? Vou fazer uma B12 injetável, vou te dar essa B12 supralingual, vou te dar essa B12 oral, intranasal, que é uma ótima solução, vamos tratar essa B12. Então, todo mundo já ouviu falar da B12, mas falta muito a gente saber o que é a B12, né? A B12 é uma vitamina hidrossolúvel ligada na água. Então, na verdade, uma vitamina hidrossolúvel, o excesso dela sai na urina. Então, não existe, muito difícil a gente ter toxicidade de morrer contra a B12. Não existe uma dose tóxica, um limite superior da B12. Mas a B12, por ela ser hidrossolúvel, o excesso dela é liberado na urina. Mesma coisa, quem que é hidrossolúvel também? É o complexo B todo e a vitamina C. Aí todo mundo acha assim, eu posso tomar vitamina C à vontade, que não tem problema. Eu posso tomar complexo B à vontade, que não tem problema, o que chama hidrossolúvel é liberado na urina. Mas é isso que a gente engana. A gente não vai ter toxicidade de envenenamento. Mas a gente não pode ficar tomando vitamina assim sem saber o porquê e sem saber entender o que é B12, né? Então a B12, o nome dela pode ser cobalamina. Então por isso que eu, por exemplo, quando eu prescrevo B12, eu prescrevo metilcobalamina, né? Que é a melhor absorção. Metilcobalamina. Só que, assim, B12 é uma vitamina que eu raramente prescrevo. Eu, Érica, como nutricionista, que domina a bioquímica, que domina exames, por isso que eu estou entrando aqui, para clarear para vocês começarem a entender o que é B12, né? Então, vamos começar bem basiquinho, como uma aula. Gente, deu muita coisa. Eu vou já arriscando o que eu falei. Então, eu já falei da B12, que ela chama cobalamina. Ela é uma vitamina, né? Ela é uma vitamina chamada cobalamina. Estou falando da B12. A B12 é importante na formação de DNA, lá na base, né? Na formação do DNA. Ela é importante para a formação do sistema nervoso central. Quando a gente tem pouca B12, nossa memória fica ruim, mas não é para sair tomar B12 para todo lado. Isso que eu estou falando. O nosso músculo não cresce sem B12. O nosso sistema neurológico é ruim, então depressões às vezes pode ser porque a B12 não está sendo utilizada. A minha live é justamente para falar, estou falando de B12, não é para falar para sair tomando B12, a gente vai começar a compreender um pouco o que é a B12 e eu estou aqui para abrir a mente de vocês, para vocês começarem a se melhorarem. Então, aí vamos supor, existe a B12, ela é hidrossolúvel, ela é importante no sistema nervoso central, ela é importante para a pele, para o cabelo, para a unha. Não, a B12 é fantástica, a gente precisa de B12. Ela trabalha no processo da hemoglobina. Existe a deficiência de B12, pode causar anemia também, anemia perniciosa que chama. Existem anemias que não são só de ferro. Então, o grande erro quando a gente olha só a hemoglobina é achar que tudo é ferro. Às vezes a pessoa está com uma anemia perniciosa, que ela é rara, mas existe, porque ela é por defeito na absorção intestinal da B12. Existe anemia por falta de B12, só que ela é rara. Eu já peguei paciente que estavam tacando ferro, não tinha olhado direito aquilo que eu falei da live da ferritina. Então, existe sim casos de deficiência de B12. Só que, gente, você lembra que eu coloquei lá como avaliar uma B12? Hoje, na minha prática, o que eu menos acho importante é avaliar B12. Porque a B12, a gente tem ela muito no organismo. Mas sabe como que eu uso para avaliar? Eu olho o VCM. O VCM é acima de 95, possivelmente quase ninguém olha o VCM, nem ninguém sabe, né, que é o volume corpuscular médio das hemácias lá
Ninguém olha VCM, nem ninguém para entender isso. Um VCM acima de 95 vai me mostrar uma possível deficiência de B12, mas eu não bato o martelo ainda. Sabe onde também eu vou cruzar? Na homocisteína. Que o interessante é a homocisteína variar de 6,5, 7 a 9. A homocisteína passou de 10, bora cruzar B12 com VCM e ver se assim você vai suplementar. Mas o que eu vim falar com vocês, que nem sempre é por conta da B12, ele é amplamente, a gente come muito alimento que tem B12. Então o problema não é a fonte que você tem que gerir de B12, o problema é o hospedeiro, é a pessoa. Quando a gente vê uma deficiência de B12, não é para injetar B12 nasal, B12 oral, é olhar o todo. Como está a microbiota intestinal daquele paciente, como está a digestão daquele paciente, que medicamento que ele usa. Tem vesícula? As pessoas sem vesícula possivelmente vão começar a ter problema, porque começa a ter uma variabilidade muito grande da bile quando a pessoa tira a vesícula, porque a gente continua produzindo bile, mas ela não é tão utilizada, porque não tem vesícula biliar mais. Então tem que olhar tanto, já tirou a vesícula? Como que está a saúde pancreática desse paciente? Também se o pâncreas não estiver funcionando da maneira correta, a B12 vai sofrer também. E aí a gente vai colar, come fígado, come carne, come suco verde, vamos injetar B12, né? Então vamos lá que eu vou chegar, vocês vão entender. A toxicidade B12 é, se eu prescrever para o meu paciente, algo que eu nunca fiz, 3.000 microgramas de metilcobalamina ou B12. É muita coisa, não vai intoxicar nem envenenar ninguém. Isso aí, a partir dali existem sintomas, não vai envenenar, mas B12, até com uma B12 de 50 microgramas, se eu errar na dose e no metabolismo do paciente, vai gerar sintomas de excesso. E sabe o que é o B12? Se aquela pessoa fizer daquela B12 se tornar um excesso, uma das coisas que causa cálculo renal, que é a pedra renal, né, que todo mundo fala, para mim, né, o certo é cálculo renal. Ao erro no metabolismo da B12 causa cálculo renal, e em alguns casos acne. Será que quando a gente passa B12, não, por isso que eu falo para o paciente, eu anoto para o paciente, me lembra sempre que você não tem vesícula, me lembra sempre que você tem acne e me lembra sempre que você tem cálculo renal, porque a gente pega o paciente assim, porque esse tipo de paciente é um paciente que possivelmente eu não posso passar B12, porque normalmente quem já tirou vesícula tem problema de cálculo, normalmente quem tirou vesícula tem problema de digestão, normalmente quem tem problema de vesícula já teve acne, porque tudo tem a ver com o metabolismo da B12 que não está sendo legal, e para isso que existe nutricionista, não é para colocar dieta, não, é para organizar tudo isso, é entender tudo que está acontecendo, e para mim, cada vez que eu vou fazendo essas lives, eu aprendo muito, porque eu tenho que estudar para passar para vocês. Então, vamos lá. Então, a pessoa está com o pâncreas bonitinho, a pessoa tem doença autoimune, por exemplo, Crohn. O Crohn, a pessoa que tem Crohn, ela tem um grande problema no metabolismo da B12 e que vai gerar um cálculo renal. Então, a pessoa tem Crohn, o médico vai lá e passa uma B12 injetável. Como que faz, gente? Entendeu? A B12 é importante. Eita, mas a B12 é importante. Eu sei que a B12 é importante. Mas trata de um jeito que essa B12 que a pessoa está comendo vai estar ok. Eu tenho paciente aqui vegetariano que não tem problema de B12. O problema da B12 está mais na pessoa do que na comida que ela está comendo. Então eu quero que vocês compreendam isso. A B12, a pessoa precisa de ter uma microbiota legal, uma acidez estomacal legal. Aí eu falei, a homocisteína é uma dor de problema cardiovascular? Sim. E a homocisteína, ela sobe na falta de B12. Então, tá vendo que a gente é toda uma orquestra, que funciona tudo bem, tudo junto, e que não adianta falar assim, eu quero melhorar minha homocisteína, minha homocisteína, sendo que a homocisteína sobe quando está faltando B12. Então, eu tenho muito paciente que melhorou a homocisteína sem eu nunca ter dado 1 micrograma de B12. Porque eu foquei no processo digestivo, foquei nas bactérias intestinais, que boas bactérias intestinais fazem essa B12 funcionar de maneira ok. Então, por isso que eu falo, nutricionista é algo que a gente vai e vai sempre. A gente programa quantas vezes a gente vai no nosso nutricionista para a gente melhorar toda essa orquestra.
né? Então, tem tudo, a gente está entrando ali. Algo que é importante também de falar do B12, que existe exame genético para ver como está a B12, e tem pessoas que têm polimorfismo no complexo na B12 e no fólico. Pessoa que tiver polimorfismo na B12 é pessoa que vai ter mais chances de ter uma cisteína mais elevada. Então, para alguns casos, lógico que a gente vai tentar, eu que no consultório eu tento muito, vou melhorando digestão, vou melhorando saúde intestinal e a homocisteína vai caindo, as coisas vão melhorando. Mas se a pessoa puder, por que não fazer um exame genético para saber se tem problema no gene? Lá. É muito comum esses problemas genéticos também do complexo B em quem tem doença autoimune. Igual eu falei, o Crohn. E o Crohn está ligado a cálculo renal também. Então, gente, eu quero que vocês vão escutando aí, pegando todas as informações que eu estou falando. Então, a gente não vai olhar só B12. O melhor marcador para a gente ver B12 certinho, eu quero saber o número certinho que está na B12, que é do sangue é falho. Tem que saber que qualquer dosagem de B12 no sangue é falho. O melhor que seria, mas eu vejo na minha realidade, é muito complicado, chama ácido metilmalônico. Ele sobe também na deficiência de B12, então também a gente não vai saber. Mas quer saber como sua B12 está certinho? Também são exames caros, né, que não cobre. Tem o que chama transcobalamina. O transcobalamina também é um jeito de saber como está o status da minha B12. Então, gente, quando eu pego uma B12 160, uma cisteína baixa e um VCM abaixo de 95, eu vou querer sim subir aquela B12 para 450, 500, que é o ideal, mas eu vou cruzar tudo. Quanto esse paciente está inflamado, quanto será que precisa, como que está a alimentação dele, como está a microbiota dele, que o principal, gente, vou falar de novo, microbiota. Tratar a microbiota com passo a passo, não é ir na farmácia e comprar o probiótico não, porque aí você ferra tudo. É saber em cada ponto, tá inflamado, tem que desinflamar, tem que trabalhar no processo digestivo. Então, se eu falo, nutricionista é um profissional que vai trabalhar com você ponto a ponto. Vamos lá, mais um ponto que eu quis falar aqui. Trabalha na hemoglobina, a hemoglobina cai, falta de B12 às vezes também. Então, por isso que a gente tem que fazer uma investigação muito bem feita, né? Se for necessário, exame genético, como cisteína, hemograma, olhar direito, não olhar só se tem anemia ou não tem anemia, é muito falho, e eu piro com essas coisas, piro mesmo. Eu que fico horas e horas estudando. Ontem, montando essa live, montei muito material para as nutris, que são minhas alunas de consultoria. Deixei elas loucas, né? A litíase, né? Se a gente começar a tomar B12 injetável, oral, você que o B12 está baixo, sem ter real deficiência de B12, como eu te falei, B12 sérica não diz a realidade. Eu tenho paciente que chega com B12 160 e eu não aceito que eles tomem B12 ainda. Eu vou trabalhar nos eixos, de repente estão aí ó, com B12 400 sem nunca ter tomado B12. Isso aí é as coisas que eu vou pegando meus 18 anos como nutricionista, é o que eu ensino. Essas lives que eu tenho feito para estudar, para falar aqui, tem me ajudado muito a aprender a interligar as coisas. Gente, a disbiose eu já falei, saúde estomacal. A maioria das pessoas não tem excesso de ácido, isso eu já falei. A maioria das pessoas tem deficiência de ácido. Então, a gente tem que revelar muito bem. Quando a gente fala assim, eu tenho acidez no estômago. Pera aí, que horas que você tem problema? Que horas que dói seu estômago? Para isso que existe a Nutri, para investigar isso aí. Não é só copia, não. Então, gente, o estômago, como está a saúde estomacal daquele meu paciente? Um paciente que usa omeprazol, será que ele vai ter uma B12 boa? O omeprazol bloqueia a acidez estomacal. E a B12, ela depende do fator intrínseco que é a acidez estomacal. Então, se a pessoa não tem acidez estomacal suficiente, ela não vai ter absorção de B12 suficiente. E toda vez que a gente bloqueia a acidez estomacal, a gente aumenta a disbiose. E a B12 é produzida pelas bactérias. Como que faz? A B12 que a gente toma, vitamina, quando prescreve, quando vou falar que eu não prescrevo, alguns pacientes eu prescrevo sim, tá? Não quer dizer que eu não prescrevo. Uma vez eu peguei até isso, passei por um caso e falei que eu não prescrevo B12 e tinha meticobalamina. Não, mas é por causa dessa paciente, preciso usar. Nela eu vou ter que usar assim, que eu não posso deixar, ainda não está na hora. Então, tudo existe as variáveis, né? Estou até com o exame dessa paciente para olhar de novo, essa é a questão que eu estou falando. Então, quer dizer, a pessoa que toma omeprazol, ela vai desenvolver uma disbiose por falta desse problema que o omeprazol gera de abaixar a acidez estomacal. Às vezes a gente precisa abaixar a acidez estomacal, mas não de modo crônico. Eu vejo, tem médico que prescreve omeprazol por 30 dias. A pessoa vai pegar esses 30 dias e colocar de eterno. Enquanto estiver vivo, está tomando omeprazol. De repente está aí, 15 anos tomando omeprazol, com tudo petecado, né?
E aí, outro medicamento útil demais, gente, é a metformina. A metformina, muitas pessoas dizem, quem tem diabetes tem desbiose, e a metformina aumenta a desbiose. Tem gente que tem muita desbiose com a metformina. Desbiose, desequilibra as bactérias intestinais, e a B12 desce. E a homocisteína sobe, e o VCM sobe. Então é muito interessante quando a gente vai avaliar o exame, a gente correlacionar. Homocisteína alta é deficiência de B12, VCM acima de 85 pode ser também. Então a gente saber, o Marcelo Carvalho, que é um dos meus mestres, falam, saibam prescrever, mas sejam como um atirador de elite que treinou para fazer aquele tiro certeiro. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que eu quero falar. Então, gente, é muito interessante. Outro problema grande quando a gente toma B12 sem necessidade é a acne. A pessoa que já tomou Rocutan, principalmente, é muito. Eu não gosto. Se a pessoa já tomou Rocutan, eu não gosto que ela tome B12. Porque a B12, por ela trabalhar na pele, acaba aquela pessoa com mais não exista toxicidade, envenenamento de B12 para aquela pele, o excesso de B12 para aquela pessoa pode desenvolver acne. E aí a B12 vem das bactérias e vai se alimentar das bactérias também. Dermatologista fala muito isso. Não tome B12 se você tomou. Se você tomou Rocutan, não tome B12. Isso é muito importante. Vocês têm que ter informação que quando alguém for fazer isso, porque aqui no consultório acontece. Às vezes eu esqueço, na hora, assim, por um tempo. Érica, mas você lembra que eu não posso tomar B12? Sim, gente. Aí eu termino de fazer, eu pego a ficha. Nossa, não posso passar B12 para você. Por isso eu gosto bem de informar, eu encho o saco das minhas alunas de consultoria, como eu falei, enchi elas de coisa, tudo que eu fui estudando para montar isso aqui eu fui passando para elas. Quem tem cálculo renal, pedra renal, não pode tomar B12, porque o cálculo renal é um complexo B, pode ser o excesso de complexo B, ou não é sempre o excesso, o defeito no metabolismo do complexo B, que nem sempre é o excesso, ou não está absorvendo direito, pode causar cálculo renal também. Então, quer dizer, a gente tem que organizar um todo. Quem tem pedra renal, eu não tenho que olhar só pro rim dele, eu tenho que olhar um todo. A gente é um todo. É tudo. A gente é tudo equilibrado. Deixa eu ver mais uma coisa. Algo muito importante, gente, que pessoas que estão perto de diagnóstico de câncer, principalmente, às vezes têm excesso de B12. Então, falam também os estudos, embora tenham falhos, que às vezes pacientes oncológicos com B12 acima de 1000 aumenta a mortalidade e nem está tomando B12 aquela pessoa. Eu vejo também até nisso, quando chega um paciente que não está tomando B12, está com a B12 acima de 600, 700, eu começo a agarrar no processo inflamatório dele. E aí, gradativamente, essa B12 vai baixando. Porque eu quero, assim, acima de 450 e com tudo lindo. Né? É complicado isso. Com VCM bom, cisteína boa, B12 boa. Mas eu não quero B12 acima de 700, em quem não toma remédio. Agora, às vezes, se por acaso chega também pacientes com cisteína altíssima, tá tudo, aí sim vai precisar da injetável aquela hora. Às vezes eu não posso prescrever injetável, mas às vezes eu falo, você vai no médico, fala com o médico para prescrever injetável, porque a Nutri não pode, porque nutricionista só pode passar via oral. Né? Então, quando eu preciso de injetável, eu falo para o paciente, vai naquele médico, você tem que ir, fala que a Nutri pediu, às vezes eu até faço inscrito, porque existe algo muito importante, tá? Tem coisa que o nutricionista não pode fazer, tem doses que o nutricionista não pode fazer. Então, é muito interessante. E aí, pessoal, é isso que eu quis falar da B12, tudo que essa vitamina maravilhosa e fantástica. Eu sou uma pessoa que carrega a minha B12 numa alegria tremenda, porque eu já tive B12 abaixo de 300. O meu último exame de B12 já estava uns 550, mais ou menos, com homocisteína, que já foi muito baixa e hoje está no limite legal, porque a homocisteína também não é preditivo só de B12, ela é preditivo de como está o seu sistema de defesa, como está seu zinco. Então tem muito mais coisas envolvidas, nem sempre está tudo igual. Eu sou uma pessoa que hoje minha B12 é boa, meu VCM abaixo de 95 e é um sistema legal. Mas já tive B12 baixo por problemas digestivos. Melhorei o problema digestivo, que já é um passado na minha vida, e hoje carrego uma B12 boa, um VCM bom. Então é muito interessante
a gente ter a capacidade de interligar tudo, de que a gente olhasse um exame. Minha B12, minha B12, minha B12. Às vezes sua B12 de 160, precisa reavaliar um pouquinho mais para ver se realmente precisa suplementar aquelas doses cavalares do que outras coisas para serem organizadas. Então isso é muito interessante. Eu sei que muitas pessoas vão ver essa live depois, me mandem comentários, me mandem dicas de próximo tema. Eu tive a ideia de, no próximo tema, voltar a falar da litíase renal. Então, eu acredito que amanhã eu vou dar uma olhada para falar um pouquinho da litíase renal, a chamada pedra renal. Pedra nos rins, né? Então, amanhã eu arrumo um tempinho, faço uma live e deixo salvo aqui. Então, amanhã o tema é litíase renal e pedra nos rins. O que você não sabe sobre, o que você pode fazer para sair disso. Pedra renal não é só não beber água, não. Tá? Vamos pensar nisso. Vamos parar de pensamento limitado? Vamos começar a entender por que a gente é tão interligado. Porque, gente, às vezes algumas coisas no corpo dá para arrancar. Agora tem coisas que não. E por embora a gente não ache, não existe nada no corpo à toa. A gente sobrevive se é alguma coisa, mas nada existe à toa. Às vezes a gente tira para ganhar, para sobreviver, e a gente vai sobreviver dali para frente, mas pode sobreviver muito bem. Ou se a gente fica com um pensamento limitado, a gente começa a achar natural um probleminha aqui, um problema ali, um problema aqui. E é muito legal a gente tentar e batalhar para a vida compatível e vitalidade positiva. Obrigada quem assiste, cuide da sua microbiota, tenha um profissional que saiba te explicar todas essas bases. Vocês profissionais se interessarem, dou consultoria, ajudo nesses pensamentos. Ontem à noite mesmo, uma Nutri me mandou: Érica, isso aqui tudo que você falou, isso aqui tá tudo certo? Eu falei: sim, vou falar de tudo isso na minha live, ainda acrescentei um monte de coisa. É até interessante que tudo que eu escrevi para ela, valeu para colocar nessa live também, porque eu lembrei mais. É muito bom ajudar os outros e que eu possa fazer uma gotinha, que eu possa fazer ser uma gota, mas que se muita gente ver essa gota, possa melhorar a vida de muita gente, tá? Me mandem, me escrevam. É muito importante para mim a volta de vocês, né? Vocês me falaram o que abriu, o que é importante, me sugerir temas. Eu vou sempre fazer o meu melhor. Não sei tudo ainda, aprendo a cada dia mais, mas isso que é importante. A gente sabe que a gente não sabe tudo e que a gente tem que melhorar a cada dia, tá? Obrigada quem assistiu, esses horários loucos da Nutri. Mas tem que ser assim, né? Para dar certo. Obrigada. Tchau, tchau. Vida compatível sempre.